Aqui na bancada comigo está o pastor Simei Menegassi. Seja muito bem-vindo. Bom dia Miriam, bom dia aos nossos telespectadores, nossos ouvintes pelo rádio FM 100.1, na televisão canal 28.1 e no TV a cabo no canal 21. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar direcionando você nesse dia. Bom dia. É isso mesmo, gente. E claro que a gente não pode deixar de começar as nossas manhãs com aquela oração maravilhosa de conexão com o Senhor, né, de busca da presença aí do Espírito Santo. Essa semana foi uma semana para mim de muita reflexão. Estar com vocês aqui de manhã tem sido uma honra, né? Mas de muita reflexão sobre o que eu quero, sobre tomar decisões. E tem momentos da nossa vida que a gente tem esse cuidado, né? Então vamos orar? Pastor, por favor, aquela oração maravilhosa com o Senhor. Vamos orar então? Antes de você pedir qualquer coisa para Deus hoje, nós precisamos reconhecer quem Ele é. Reconhecer que Ele é santo, reconhecer que Ele é poderoso, reconhecer que Ele enviou o Filho dEle lá no Calvário para restaurar a mim e a você. Pai, nós queremos nesse momento, Pai, pensamentos a Ti, nos rendermos ao Senhor por gratidão, ó Pai, por tudo quanto o Senhor é, por todos os momentos em que o Senhor esteve e está conosco a cada instante de nossas vidas. Pai, desde o Calvário, aquele fato terrível acontecido com Jesus, passados ali pelo túmulo, aonde ele foi depositado, mas ressuscitou e vivo está entre nós, nós queremos te agradecer e louvar por isso, porque nós entendemos que ali existia um líder e trouxe essa liderança até os dias de hoje para nos apresentar novamente a Deus. Na oração do Pai Nosso, as primeiras frases ele fala, Pai Nosso. Jesus nos coloca nesse momento em conexão contigo, nos ligando novamente ao Senhor. E dessa forma, Pai, nós queremos te louvar, porque nós somos rendidos ao Senhor. As pessoas que muitas vezes pensam que estão sós nesse dia, se enganam, porque o Senhor tem tido a sua presença constante na vida delas. A cada instante, Pai, as conduzindo, as moldando, as levando a caminhos, ó Pai, que pelos olhos humanos a gente não consegue enxergar, mas pelo seu amor, pela sua graça, o Senhor nos leva e nos encaminha por momentos maravilhosos de nossa vida. Ontem nós tivemos em contato com a natureza, conversando com o missionário Massal, fazendo algumas gravações, algumas reflexões, e o Senhor falou muito ao meu coração diante daquele espaço de tempo que nós passamos. Pai, nos converta, ó Pai, nos convença, ó Pai, a sermos pessoas melhores. Pai, eu peço a sua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes, ó Pai, das pessoas que estão do outro lado dessa tela, ó Pai, que agora colocam a sua fé em ação, orando junto comigo. Eu peço que o Senhor responda às orações delas, que o Senhor as conduza, Pai, durante esse dia, que as pessoas consagrem, ó Pai, esse dia, assim como nós estamos consagrando o nosso dia, estamos consagrando esse programa, estamos consagrando as nossas vidas. Peço a sua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Aonde a nossa voz ecoa, que o seu amor possa chegar também. E aonde ela não chegar, eu tenho certeza que o seu amor já está lá, abraçando e consolando aquelas pessoas,
Conforte, Senhor, os corações aflitos e nos dê um dia de paz. É o nosso pedido hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar com o Senhor. E uma frase que eu quero falar para você é que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Tem um testemunho lindo que vai ser contado no meu programa amanhã. A partir de amanhã vai estar disponível no canal do YouTube, TV Unindo Propósitos, que é da Luísa Graciano, e ela conta sobre este momento em que, vou dar um spoiler para vocês, ela há anos atrás ela tinha feito parte de uma célula que deu um potinho de bênçãos, onde você escrevia lá bênçãos do seu dia para você colocar lá dentro e encher, então em bilhetinhos. E ela escrevia: agradeço, Senhor, pelos meus filhos, agradeço pelo meu marido, e escrevia algumas versículos, algumas coisas boas que Deus falava com ela, e uma dessas coisas era: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E aí passou uns 2 anos, ela fala assim que esse potinho se perdeu pela casa. Ela mudou, ela não sabia onde estava, não tinha ideia de onde tinha parado, nunca mais viu esse potinho, né? Ela encheu ele por um período. E aí, no dia do velório do marido dela, que faleceu de Covid, ela estava grávida de 7 meses, o filho dela, de 8 anos, estava naquele momento indo ver o pai no caixão, e mais um outro filho de 1 ano e meio que estava em casa. E a hora que ela viu aquela cena do filho indo até o caixão se despedir do pai, ela pensa assim: Senhor, Deus, aonde você está? Aonde você está? Porque ela falou assim que não estava conseguindo mais sentir a presença de Deus. E ela falou assim: aonde você está? E aí ela enfia a mão dentro da bolsa, procurando um lenço, alguma coisa lá dentro. Ela falou assim, uma bolsa que ela usa no dia a dia dela, e tal. E aí, dentro dessa bolsa tá o potinho de bênção. Ela percebe, ela sente com a mão que o potinho de bênção está lá dentro. Ela enfia a mão lá dentro e puxa uma frase que ela tinha escrito há 2 anos atrás. E aí tá escrito assim: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E aí ela sentiu que Deus estava com ela. Porque no momento em que ela não estava conseguindo sentir o sobrenatural, ele se manifestou de uma forma natural na vida dela. Então é assim que Deus faz. Mesmo que você não entenda, não compreenda, se você fizer prova dele, ele se manifesta de uma forma que você possa compreender o quanto ele é presente na sua vida. Né? Meio forte isso, né? E esse testemunho é só parte 1, hein? É assim, quando nós colocamos o nosso dia na presença de Deus e quando nós declaramos que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, os nossos caminhos, por mais que possam ser travados às nossas vistas, estão abertos diante de nós, porque Deus já abriu. Então, essa bondade, essa misericórdia de Deus, ela nos constrange, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouquinho, mas Deus já tem essa ciência. Deus já sabe o que vai acontecer. E se você está passando por um momento difícil agora, eu vou falar um negócio para você. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e deixa que o resto ele faz por você. É isso mesmo. E agora nós vamos chamar aí o nosso missionário dos últimos tempos, Massal, com mensagens novas diretamente para você. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar aqui da palavra de Deus, porque nós vamos falar sobre as igrejas. Você sabe que na Bíblia não tem placa de igreja na Bíblia, nem lá no céu não vai ter placa de igreja, nem nenhuma religião lá na igreja.
mas lá na igreja, lá no céu, só vai ter as pessoas que realmente entregaram o seu coração para Jesus Cristo, que morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo está vivo e pedindo para aqueles que o receberem. Olha que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quem tem Jesus Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador, ele vai ter uma nova vida. As coisas velhas há de passar, há de tudo fazer novo. Olha que a Bíblia diz em Atos 17:24, o Deus que fez o céu e a terra e tudo que Ele criou, Ele não habita em templo feito pela mão humana. Igreja somos nós, a igreja viva de Jesus Cristo somos nós, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Olha que a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando. Muitas vezes você está dentro de uma igreja, mas nessa igreja Jesus está fora. Ele está batendo a porta. Ele está falando para a igreja, eu estou por lado de fora. Abra a porta, me convida para entrar, que eu vou fazer de você um novo homem. Porque a Bíblia diz em João 1:12, a todos que o receberam Jesus Cristo, Deus deu poder de se tornar filho de Deus, e só vai chegar lá no céu aquele que recebeu Jesus, e vai chegar lá como filho de Deus, porque filho bastardo não entra no céu. Ó, irmão, toma cuidado, receba a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você quer ir para o céu, entrega teu coração para Jesus e Ele vai levar você de volta para a casa do Pai. Fica em paz, irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso mesmo, gente. Eu sempre falo, né? Nosso Massal é o nosso aí missionário dos últimos tempos, sempre trazendo uma palavra de Deus aqui para nós. E, gente, hoje o programa tá diferente. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Muito especial para mim, porque eu conheço ela já faz uns anos. Ela foi uma mulher que me introduziu muito forte no empreendedorismo feminino no momento que eu precisei. Anos atrás, na época que eu estava fazendo mestrado, e eu passei por um divórcio e precisava me recolocar no mercado de trabalho, mas não podia ser algo fixo, porque eu estava fazendo mestrado em período integral na UEM. Então, a mulherada sabe como que é, né? Com 2 filhos pequenos. E hoje, agora, ela está como diretora da Casa do Empreendedor aqui em Maringá. Então, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, aqui a TV Unicesumar. Mayra, eu sei falar. É Mayra. Mayra, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Miriam, pela oportunidade. Muito obrigada a todos. É uma honra e um privilégio. Ela já começa querendo fazer a gente chorar, né? Lembrar de toda a caminhada. Mas é uma honra gigantesca estar aqui com vocês. É porque não tem como, né? Para você chegar a ser diretora da Casa do Empreendedor, né? Do empreendedorismo aqui em Maringá, porque você tem uma trajetória nisso, né? E da mesma forma que você me resgatou, eu sou uma delas, né? Mas foi muitas mulheres que você introduziu nessa área, acompanhou, ajudou a crescer, né? Transbordou na vida delas. Então, onde você está hoje é colheita, né? Onde você está hoje é posicionamento. Conta um pouquinho para nós, como é que foi a sua jornada aí com o empreendedorismo? Antes da gente entrar sobre o que você trabalha, né? Como que foi sua vida aí com o empreendedorismo, principalmente feminino, né? Que é o forte. Bem isso, Miriam. Assim, eu fiquei 15 anos no mercado de venda direta na área da beleza, que foi quando eu conheci a Miriam. E esses 15 anos foi uma caminhada do renascer mesmo.
porque eu não trabalhava na época, né, quando eu ingressei nessa atividade, e eu tinha a minha filha de 6 meses, meu filho de 3 anos. Então, o que quando eu ingressei na atividade, eu pensei, eu preciso de algo que me dê flexibilidade, que eu possa atender meus filhos, né, com todo o suporte que eles precisarem. E foi aonde surgiu a venda direta na minha vida. Essa parte aí da beleza e do autocuidado. E eu não sei se a Miriam sabe, mas lá no início, eu não dirigia, eu não tinha carro. Não. E a minha filha, com 6 meses, era ônibus, bolsinha num braço e ela no outro. Foi assim que eu ingressei no mercado de venda direta. E realmente, foi uma construção. Foi muito importante toda essa trajetória, como a Miriam falou, em relação à conquista. Eu fico muito honrada, porque sim, hoje eu estou colhendo o que eu plantei. E é uma honra estar lá no espaço do empreendedor hoje, como diretora, assim, colhendo todos os frutos e podendo contribuir com a nossa cidade de Maringá. Isso não tem preço. Uau! E é sobre isso, né? Também muito importante. A mulher, ela acaba buscando uma forma de... Ela sabe a necessidade dela estar em casa, dela ter uma flexibilidade de buscar os filhos na escola, dela ter uma flexibilidade de horário de, por exemplo, o filho ficou doente, então eu vou decidir ficar em casa, sem aquele julgamento de ter que explicar pro patrão, né? De ter que deixar todo um setor ali desprotegido de alguma forma. Então, toda mulher, ela busca isso. Ela busca. E o empreendedorismo, ele traz essa liberdade. E é fantástico. Então, é a mesma dor que você carregava, né? Você vai encontrando mulheres que têm esse mesmo propósito e essa mesma missão nesse sentido. E explica pra gente o que é essa casa do empreendedor, que pra mim, sinceramente, é novidade. Eu nem sabia que tinha, já tinha ouvido falar, mas pra mim é uma coisa muito vaga. O que é exatamente a casa do empreendedor aqui em Maringá? É muito interessante sua pergunta, Miriam, porque assim como você, muitas pessoas aqui em Maringá não conhecem o nosso espaço. E para quem não sabe, o espaço do empreendedor, aqui a gente chama de espaço, tá, Miriam? Tem em várias cidades que são salas do empreendedor, mas aqui a gente tem o nome de espaço do empreendedor. É um braço da nossa prefeitura, é um serviço da prefeitura e todos os serviços que são entregues no espaço do empreendedor são 100% gratuitos. Ô Lucas, tem as imagens aí pra gente que eu enviei, acho que ontem pra você, se você puder me mostrando, aí você pode ir colocando enquanto ela fala. E quais são os serviços que são oferecidos dentro desse espaço do empreendedor, então, que é totalmente gratuito? Miriam, tudo que é voltado para o MEI, desde a abertura de empresa, boleto, renegociação, porque às vezes você acaba atrasando aí uma mensalidade de um dazene ou algo nesse sentido, você pode ir lá, você pode renegociar. Fechamento de empresa, tudo o que é voltado para o MEI. Pensou em MEI, o espaço empreendedor pode atender você. E o que é mais valioso, tá? Nós também temos um espaço para crédito, tá? Nós temos uma parceria com a Fomento Paraná, que inclusive esse mês está com grandes promoções para quem em algum momento fez aí seu pedido de crédito, conseguiu seu crédito e acabou atrasando as parcelas. A renegociação para esse mês está com juros baixíssimos e é uma excelente oportunidade, tanto para acertar a sua dívida quanto para solicitar crédito com juros baixíssimos. Nossa, isso é fantástico que você está falando. Porque muitas vezes parece simples para quem já faz e é rotina. Mas para quem não sabe, para quem não mexeu, vai encurtar muito o processo, né? E atende tanto homem quanto mulher. Todo mundo. Todo mundo que é empreendedor e tem MEI na base de MEI. Todo mundo que tem MEI. E quem não tem também quer fazer um MEI, vocês auxiliam a fazer? Sim, totalmente. Do começo ao fim, todo o processo,
todas as dúvidas. E o que é importante também salientar, pessoal, vocês podem entrar no Instagram do espaçoempreendedor.maringá e lá tem o link para você fazer o seu agendamento. É muito importante fazer o agendamento, por quê? Porque tem serviços que são um pouco mais demorados e a gente não quer que você perca tempo lá. Então, agenda seu horário, vai com o horário agendado, tira a sua dúvida, abre a tua empresa se for o caso, qualquer tipo de dúvida. Nós estamos lá para receber vocês. E agora, a gente vai falar um pouquinho também, vai ter um evento aí, né? Primeira jornada do empreendedorismo feminino. Conta um pouquinho pra gente, Mayra, como que vai ser esse evento? Dá para fazer inscrição ainda? Olha, gente, aproveitem, tem pouquíssimas vagas. A gente tinha uma meta que já foi superada. Que era 500 inscritas, né? Exatamente, já superamos aí as expectativas. E o que é muito importante salientar dessa jornada, Miriam, é que foi uma emenda parlamentar, tá, do Ricardo Barros, intermédio da nossa vereadora Majô, e nós conseguimos fazer ela 100% gratuita para todas as mulheres que se inscreveram. Então nós vamos ter, além de toda a entrega que vocês viram aí, a nossa palestrante, que é de fora, e isso é... Eu tava olhando o roteiro lá, é incrível. Se você entrar no QR Code aí, você que tá assistindo a gente aí pela TV, você aponta a câmera do seu celular, entra no QR Code, né? Ou vai lá no Instagram, né, da Casa do Empreendedor, como que chama? Ou da própria jornada. Jornada elas.emconexão. Pode entrar lá no Instagram da jornada, clicar no link que vai direto para a inscrição. Aí você faz a inscrição, que é rapidinho, e já tem acesso a toda a programação do evento. E eu tava olhando lá, eu falei, gente, isso daqui é nível São Paulo. Acho que eu nunca vi alguma coisa assim. E olha que interessante, como nós recebemos essa emenda, nós pudemos contratar o Sebrae. Então, tudo isso tá sendo feito pelo Sebrae de Maringá. Então, vai trazer os palestrantes, são deles. Todos contratados pelo Sebrae. Uau, que legal. E aí eu vi que vai ser 2 dias, né? Isso. O dia 24, com algumas palestras ali, né? Vou até tentar abrir aqui, ver se a gente consegue falar um pouquinho da programação. Deixar o povo com mais vontade. Com certeza. É que assim, ó, dia 24 nós vamos estar lá no restaurante do Parque do Japão, porém é muito importante fazer a sua inscrição. Por quê? Porque nós temos toda uma programação que inclui coffee e almoço. Então nós precisamos da inscrição para que a gente possa entregar com qualidade para cada uma de vocês que vai estar lá no evento. E no dia 25, nós também já temos uma agenda. O dia 25 ele vai acontecer lá no próprio Espaço do Empreendedor, que são mentorias programadas. Você vai ter 30 minutos, direito a 30 minutos com um mentor para tirar dúvidas, se aperfeiçoar. Também está no link de inscrição. Quando você clica lá no link de inscrição, vai aparecer a programação do dia 24 e se você quiser entender um pouquinho mais do dia 25, pode clicar e pode fazer o seu agendamento. O que é importante, gente? Tudo precisa agendar. Por quê? Porque nós temos uma quantidade para atender. E aí é isso, tá? Então, vocês precisam agendar para poder aproveitar. Olha, eu abri aqui um pouquinho da programação. Então, vai começar 8 horas da manhã no dia 24. Isso, com um credenciamento e um coffee maravilhoso. Aí, vai ser lá no espaço do restaurante do Parque do Japão. Exatamente, lá no Parque do Japão. Vai estar incluso, então, o almoço. Coffee, almoço. Coffee, café da manhã e almoço incluso. Exatamente. Gratuito, sem pagar nada. 100% gratuito pela Prefeitura de Maringá. Do céu. Não existe. Uma peruca e vou lá. É só feminino, é só para as mulheres agora. Aí, o que acontece? Ontem mesmo eu falei para uma moça que eu fui no salão, e aí ela tava fazendo uma hidratação no meu cabelo, ela contando que ela tinha acabado de montar um espaço e tal. E aí eu falei para ela, olha, você já tá separando o caixa pessoal do caixa da... Não, eu falei, olha, você precisa dar uma imersão na área de empreendedorismo. Então vai para esse evento, já passei o link para ela, ela se inscreveu, eu vou estar lá com certeza.
Mas então, ó, 8 horas da manhã, dia 24, começa o credenciamento. Aí, 9 horas, abertura, né? E Isso. escola de criatividade. O que será que é isso? Nós contratamos uma escola de criatividade que vai trazer a alegria pro evento. É que eu não posso falar muito, Miriam. Dá só uns spoilers. Sabe um circo divertido com atrações e tudo mais? Entendi. Não vou entrar em detalhe. Vocês Vocês vão ter que estar lá, senão... Aí, 10h40, oficina 1. Negociação e venda no digital. Isso. Olha que tema maravilhoso. Tudo voltado para o empreendedorismo Isso feminino. e a tecnologia. O que está em alta hoje, que a gente precisa de conhecimento, vai estar nesse evento. Muito massa. Oficina 2, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, né? Que é importantíssimo. A gente tem que crescer em mentalidade, né? A gente precisa entender de pessoas. Porque sem empreendedora, porque assim, a gente não quer ficar empreendedora pro resto da vida, a gente quer virar empresária. Né? E aí, qual que é o ponto que você vira a empresária, né? O ponto que você começa a ter uma equipe. O ponto que você começa a ter um RH, gerir pessoas e tudo mais, contratar certo, contratar errado, vai dar ruim. Então, tudo isso. Aí, 11h40, conhecendo grupos de mulheres. São os grupos daqui da cidade mesmo? São todas as pessoas que estarão lá e por ordem de chegada, nós temos um número de pitches, vamos dizer assim. Então, por ordem de chegada, elas vão falando se elas são líderes de grupo e aí a gente vai colocando na escala para poder se apresentar lá no palco. Uau, que legal. Então, eu vou chegar lá porque eu sou líder de Só grupo. que o que é importante, nós temos uma programação. Gostaríamos com certeza de que todas pudessem, mas a gente não tem tempo hábil para isso. Então, é muito importante que as pessoas compreendam. Existe toda uma programação e a gente vai seguir ela à risca. Mas não vai faltar oportunidade, tá, gente? Porque esse será o primeiro. Primeiro de muitos, né? Com certeza. Aí vai ter um almoço com conexão e negócios. Isso. Pra gente poder trocar informação. Isso. É muito importante frisar uma coisa. Quando a gente coloca ali a programação, muitas pessoas veem ali os horários e que a gente precisa entender que existem atrasos, mas esse almoço, ele faz parte da programação. Por isso que está almoço com conexão. Porque nós vamos ter umas brincadeiras da escola de criatividade, que está inclusa aí no almoço. Por isso que se você for para o evento, já se programe para ficar das 8 às 18, porque vocês não irão se arrepender. Uau! E aí tem um talk show, né? Que provavelmente é entrevista, Isso. né? Com comunidade de apoio e empreendedoras, né? Isso. E aí tem oficina 3, gestão estratégica para crescimento. Uau, que legal. 30 minutos de palestra. Talk show 2. Então, para não ficar aquela coisa maçante, né? De falar e tudo mais. Comunicação, empoderamento, posicionamento com ferramentas. Que maravilhoso, hein? Na nossa época não tinha essas coisas de graça assim, não, né? A gente teve que aprender tudo na raça, né? Exatamente. Na raça, na rua, empurrando. Eu comecei empurrando, eu colocava a minha filha no... Eu comecei um pouquinho nessa área de empreendedorismo lá em Sinop, na verdade. E aí eu colocava a minha filha no carrinho. Olha aí. Entendi. E vendia semijoia. Eu comecei vendendo bombom, depois semijoia, depois roupa, lingerie e qualquer coisa que o cliente queria comprar. Dava um jeito de vender. É sério, ele falava pra mim, mas eu queria um relógio. Eu vou conseguir um relógio pra você. Eu consegui um relógio. E aí eu colocava a minha filha no carrinho, ela tinha 6 meses. O Matheus eu colocava na bicicleta. E aí eu ia empurrando o carrinho e ele ia pedalando do lado. Porque lá em Sinop, diferente daqui de Maringá, que tem uma rede de ônibus tranquila, né, que funciona, lá não tem. Lá ou você anda a pé, ou você anda de bicicleta, ou você tem carro. Então era sofrido lá. Mas é muito bom isso, né? Então a gente é crescimento, né? Faz parte, né, mãe? Com toda certeza. E fala uma coisa pra mim. O que você... Quando você começou a construir essa ideia de fazer esse evento, qual foi a sua sensação depois de tudo que você viveu? Na verdade, assim,
ele não é um evento exclusivo meu. Já vem um sonho aí de várias mulheres, né? Nessa fomentação. Legal. E o planejamento, essa estrutura toda, ela foi do Sebrae. Mas quando você vê essa construção e saber que tem várias pessoas aí contribuindo, desde aí a emenda parlamentar que nós conseguimos com o deputado Ricardo Barros, o intermédio da nossa vereadora Majô, que estão prontamente reforçando aí o que é importante para nós e o que a gente precisa dentro da nossa cidade. Gente, na hora que a gente colocou tudo assim no papel, desenhou e tinha dinheiro para executar, poder fazer isso de graça é maravilhoso, é incrível, assim, não tem nem palavras para descrever. Então eu fiquei muito feliz e honrada com tudo. É isso mesmo, gente. O que acontece? Muito sonho realizado, né? É um sonho realizado, eu acredito, né? Porque, e tem o recurso, né? Você precisa das pessoas capacitadas, pessoas certas, para trazer o recurso, para executar. Então, o Sebrae, né, tem há anos, né, ele trabalha com isso. Por exemplo, para você ser um palestrante do Sebrae, exige um histórico, né, uma vivência, existe um treinamento, uma capacitação, não é qualquer um. E vai terminar o evento lá pelas 18 horas. Então, é das 8 às 18, mas está incluso o café da manhã e está incluso o almoço. Mas antes do encerramento, tem uma palestra, né, com a Suelen. Como que lê esse nome? Como que é? Suelen? Eu também não sei falar direito. Suelen Vargling. Com a Suelen. Isso. Sobre essa palestrante especial que vai vir de fora, né? Como é que foi a escolha dela? Se foi algo mais do Sebrae, né? Como é que fica? A Suelen, na verdade, ela já esteve em Maringá, em uma palestra que foi quando eu a conheci. Eu tenho, inclusive, o livro dela. Ela é uma mulher muito voltada para venda na internet. Então, é uma mulher incrível. Procurem ela aí na rede social, sigam ela. Vale muito a pena, o conteúdo dela é incrível. E assim, ela tem muito a contribuir. Ela vai trazer um conteúdo incrível sobre crescimento e venda de forma geral, principalmente na internet, que é algo que está crescendo muito. Então, que a gente precisa ter mais conhecimento e se adaptar. Então, vai ser assim, não tem nem palavras. Eu já participei da palestra dela há alguns anos atrás. E cresceu ainda mais, exatamente. Marcou demais. Além dela ser uma mulher incrível, excelente, uma profissional renomada, ela vai trazer muito conteúdo para todos nós. Gente, a comida lá no Parque do Japão é maravilhosa, né? Com certeza. Que lugar maravilhoso. E detalhe, né, Miriam? 100% gratuito, né? 100% gratuito, com aquela vista linda. Mulherada que gosta de tirar foto. Esse evento tá imperdível. Quem não for, vai ficar chupando dedo depois, vai ver as fotos das amigas na rede social. E eu vou dar mais um spoiler. E esse vai ser o último, tá, gente? Todas nós estaremos sentadas numa mesa, tá bom? Não vai ser estilo auditório, sem lugar para escrever, nada disso. Vocês vão se surpreender. Uau. Vocês não fazem ideia do que vai ter lá para vocês. E no dia seguinte lá vai ter o cadastramento. Quantas pessoas mais ou menos vão conseguir ser atendidas pelas mentorias? Já fizeram essas contas? Amiga, por volta de 96 pessoas, 96 mulheres, tá? 96 mulheres aí no dia seguinte, conforme agendamento. Isso. Vão poder ter 30 minutos de mentoria aí com um profissional da área que você escolher. Porque lá você tem a opção, você vai escolher qual é a área que você quer tirar dúvida ou ter mais informação, ter esse suporte. Muito legal, hein? E deixa eu te perguntar uma outra coisa, voltando um pouco lá para a casa do empreendedorismo, tá? Lá, além desse atendimento assim, por exemplo, né? Eu chego lá, eu quero tirar minhas dúvidas, quero ver sobre as dívidas, né? E tudo mais. Existe espaço em que a empreendedora, o empreendedor, ele pode utilizar ali dentro
ou ainda não? Como que tá essa parte? Miriam, nós estamos reformulando algumas coisas, entre elas uma emenda parlamentar também do Ricardo Barros, que nós vamos ter um laboratório próprio para o nosso empreendedor. Sabe aquele lugar onde você pode fazer uma live shop, fazer um podcast, fazer fotos dos seus produtos? Sim. Lá no Espaço do Empreendedor nós vamos ter para você agendar o seu horário e usufruir de todo esse espaço. Tipo um cowork, só que gratuito. Exatamente, ele será um laboratório do empreendedorismo. Uau, muito legal. Então, por enquanto, esse serviço ainda não está sendo disponibilizado. Nós não temos ainda esse espaço hábil para que o nosso empreendedor possa utilizar. Mas o que nós temos são grandes parcerias, inclusive está rodando agora, Paraná Empreende Mais com a Universidade de Maringá, que tem treinamentos que você pode fazer de forma gratuita. Então, todo empreendedor, todas as nossas parcerias são 100% gratuitas, tá? Então, você pode ir lá, também procurar na nossa rede social os treinamentos que estão disponíveis. E N parcerias, gente, a gente está muito aberto para crescer e para levar serviços, tá? Disponíveis aí para todos os empreendedores não ficarem de fora de nada. Legal, então aí tem também cursos de capacitação através de parcerias. Através de parcerias. E se eu sou uma escola de capacitação, se eu sou uma pessoa que dá curso, tem como fazer parceria com vocês lá? Existe essa possibilidade? Qual que é o caminho? É importante a pessoa que tem interesse, né, ir até o espaço e a gente ver qual é o interesse, no sentido assim, do que pode ser contribuição e o que é importante também, Miriam. Eu sei que todos nós precisamos ganhar dinheiro e vender os nossos produtos, mas a gente não pode esquecer que o Espaço do Empreendedor, ele é um braço da Prefeitura Municipal de Maringá. Exatamente, isso significa que todos os nossos serviços são entregues de forma gratuita. Então, eu não consigo fazer uma parceria que eu tenha que cobrar do meu contribuinte, do meu empreendedor. Então são para empresas que querem transbordar, né? Pessoas que querem transbordar, fazer o transbordo, doar, né? Se entregar para o próximo. Isso, e trazer conhecimento, tá? Então é muito importante. Não é que nós fazemos uma seleção de quem vai lá oferecer o serviço, não é sobre isso. Mas nós precisamos entender a necessidade dos nossos empreendedores e oferecer serviços que vão acrescentar na vida deles. E aí também a gente pode indicar outras pessoas que podem fazer parceria e que sejam aí mais casados, dependendo do serviço que vocês oferecerem. Agora, trazendo um pouco mais sobre um conteúdo que eu sei que você também carrega, um conteúdo fortíssimo aí, né? Como que você acha, né? Quais são as características que diferencia um negócio que cresce de um negócio que fecha as portas, você acha? Miriam, eu acho que a questão do planejamento, as pessoas elas começam muito imaturas. A gente tem um índice muito alto, né, da pessoa que chega à conclusão assim, eu quero fazer alguma coisa, tenho um dinheiro para investir e vou fazer um movimento. Mas ela esquece um pequeno detalhe que é se planejar para esse movimento. Hoje, antes de eu assumir como diretora do Espaço do Empreendedor, eu estava com planejamento financeiro. E o que eu entendi do mercado? Que uma empresa, ela tem um tempo, lógico que depende do negócio, mas um tempo de estabilidade. Sim. Que varia muito, entre 3 a 5 anos. Então, muitas pessoas começam um negócio já contando com dinheiro no próximo mês. E essa não é uma realidade que gera resultado. Por isso que o tempo de maturidade aí de uma empresa acaba sendo um pouquinho longo e as pessoas acabam fechando as portas, porque elas não dão conta. Isso é uma coisa muito séria que você falou, né? É o que eu tava conversando muito ontem, né? Com essa moça que atendeu lá na questão do cabelo. Eu falei para ela assim, olha, você tem que entender que o caixa da sua empresa nasceu e é uma empresa, o dinheiro não é seu.
O dinheiro não é seu. Então, todo atendimento, todo dinheiro que entrar, fica dentro desse caixa. O que você vai fazer de retirada ali? O que você vai pagar ali? Você vai pagar a água e a luz do espaço, você vai pagar o aluguel, você vai repor os produtos, você vai tirar, por exemplo, a gasolina que você vem trabalhar, você pode tirar, entendeu? O almoço que você vai comer, se você não tem como trazer marmita, né? Você pode tirar porque você está no horário de trabalho, você está ali disponibilizando o seu tempo, mas retirada para pagar a conta de água e de luz da sua casa, né? Dinheiro para sua filha, isso daí é retirada de Prolabore. E toda empresa, no início, normalmente a gente não tem isso, né? Existe um tempo, um processo e tudo mais. E como é que a pessoa sobrevive? No caso dessa moça, ela era casada. Então eu falei assim, então você tem que conversar com o seu esposo, porque ele tem que segurar as pontas lá. Porque se você mistura tudo e vai tirando tudo, uma hora quebra um lavatório, uma hora quebra um secador. E aí você não tem dinheiro em caixa para repor. Então, sabe o que eu vejo muito? Eu sou cristã, eu sou missionária, e aí o que eu mais vejo é aquelas pessoas que falam assim, Deus me deu uma empresa. Aí eles contam um testemunho lindo, 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 lindo. Deus me deu, Deus falou comigo, usou o irmão que me abençoou com isso, que me abençoou com aquilo, e nananã. Aí passa um ano. Aí ele tá lá todo endividado, cheio de boleto pra pagar, entendeu? O marido já tá louco, entendeu? E tudo mais. Aí ele fala, acho que Deus não quer mais eu aqui, tá fechando as portas, tá dando tudo errado. Não, Deus te deu pra você uma semente, pra você multiplicar. E não pra você comer a semente. E é interessante o que você tá falando, porque me lembra muito aquela parábola, claro que eu não vou conseguir contar em detalhe, mas do cara que tava lá se afogando, aí, né, manda o barquinho, ele não aceita, fala que Deus vai salvar ele. Só que a gente não consegue enxergar que ele nos dá as possibilidades. E, normalmente, a gente não aproveita. Miriam, um ponto muito importante que eu gosto muito, e gostava muito de perguntar para o meu cliente, era assim, você teve educação financeira na sua infância? E 99% não teve. Nós não tivemos educação financeira. Então tá tudo bem você não saber de certas coisas. O que não tá tudo bem é você querer se tornar um empresário e não se adequar ao mercado do conhecimento. E continuar na ignorância. Por quê? Porque um planejador ou uma pessoa especialista para cuidar dessa área de atuação é investimento. E isso precisa já estar calculado dentro da tua empresa para que ela possa ser próspera. Então é por isso que a gente tem um tempo de maturidade da empresa que gira de 3 a 5 anos, para que você possa organizar tudo isso e colher grandes frutos. Isso eu não posso deixar de falar, eu tive uma experiência incrível dentro do BNI. Se alguém não conhece, busque informação, tá? De empresários. Os nossos franqueados aqui do Noroeste do Paraná é o Vinícius e o Rodrigo. E eu acho muito importante citar esse exemplo. São as duas pessoas mais organizadas que eu conheço na face da Terra. Eu trabalhei 1 ano e pouco com eles e eu fui diretora diária do BNI do centro do Paraná. E eu aprendi, assim, gigantesco mesmo o trabalho que eles fazem e como eles são disciplinados e organizados. E são 2 jovens. A gente não tá falando de 2 pessoas idosas, não, são 2 jovens que entenderam como funciona o processo de crescimento e amadurecimento de um negócio. Por isso que o negócio deles é próspero. Uau, e é sobre isso mesmo. Gente, eu tô falando aqui, não é porque eu sou perfeita, não. Antes de eu aprender, infelizmente, eu fali várias empresas. Como que eu falei a empresa? Eu ia lá e vou vender, vamos pôr produto, vamos falar da Natura, né? Aí eu ia vender produto da Natura. Aí eles vai lá e parcelam no boleto pra você. Aí eu vendi o produto da Natura, eu pagava as contas da minha casa, aí eu não tinha dinheiro pra pagar os boletos, e aí eu não tinha mais fornecedor pra me fornecer. Aí eu tinha que parar de vender, arrumar um outro emprego pra pagar a dívida do que eu deixei lá naquela Natura, né, com o fornecedor. Então a gente vê, aí o que eu fiz? Fali a minha empresa.
porque as dívidas eram muito maiores do que a receita que eu tinha. Então, é assim que você falha uma empresa, é assim que você falha um negócio. Então, eu aprendi falindo empresas, infelizmente. Você tem a oportunidade hoje com Google, com ChatGPT, com Casa do Empreendedor, com tantas coisas, de saber o jeito certo de começar um negócio. E eu consegui evoluir para isso. Eu consegui ao ponto, por exemplo, de um pet shop que eu abri, né? O primeiro pet shop que eu abri ele com um empréstimo de 15 mil. E só isso. Não tinha dinheiro em caixa, não tinha nada. Achava que era só comprar os produtos, só equipar o negócio. Depois eu fui entender que eu precisava ter de 3 a 6, né, vezes o valor que me custava o negócio. Isso chama capital de giro. Aí eu fui entender o que era um capital de giro para abrir a empresa. Então, além de comprar todos os equipamentos, eu precisava ter em caixa pelo menos uns 60 mil. E aí eu consegui. E isso que você fala sobre capital de giro, é muito importante a gente entender que a gente precisa de reserva. E isso é tanto pessoal quanto profissional. São duas coisas diferentes. E que 99% das pessoas misturam. A gente precisa ter conta separada. CPF, CNPJ. Exatamente. E sobre a educação financeira que você falou em casa, foi uma realidade que eu me deparei que eu não tinha ensinado os meus filhos quando criança. E aí, quando eu voltei para dentro do lar, eu tinha 2 objetivos em casa muito certos. Ensinar meus filhos a sobreviver na selva lá fora. Porque não tem dor maior do que você soltar seus filhotes na selva e eles serem caçados e mortos. É literalmente isso. É uma analogia que eu faço. E quando que acontece isso? Quando você não ensina, não dá educação financeira, quando você não dá educação espiritual. Então, você não mostra o caminho de Deus, não educa eles, né, no caminho do Senhor. E não dá educação mental, sobre eles entenderem os sentimentos dele, como lidarem com as coisas, e assim vai. E aí eu fui ensinar meus filhos o básico, né, ali das contas, né, de administrar. Passei a dar uma mesada para minha filha, na época estava com 14, agora está com 16. E aí o primeiro mês ela gastou tudo em uma semana. E aí ela, mãe, acabou o dinheiro, precisa de mais. Não tem mais. Limite. Aí ela começou a pedir pra aumentar a mesada. Eu falei, você vai ter que aprender a multiplicar o dinheiro. Como assim? Você tem que pegar o dinheiro, investir em alguma coisa e vender mais caro. Então, isso é educação financeira. E a gente precisa fazer isso dentro da nossa casa. Como que é na sua casa? Você com seus filhos, eles vendo você trabalhar como empreendedora desde pequenininho, eles te acompanhando? E é interessante isso, né? Lembra que eu falei que comecei nesse mercado de trabalho, meu filho tinha 3 anos, minha filha 6 meses? Hoje meu filho tem 18 e a minha filha 15. Mais ou menos a idade dos meus, 20 e 16. Assim, lógico que tem as suas diferenças, peculiaridades, cada um tem o seu jeito de lidar, mas eu tenho muito orgulho porque eles são extremamente disciplinados financeiramente. Pontuar. Olha que interessante, Miriam. Nós temos um grupo de casa onde a gente lança todas as contas. Então, todo mundo sabe de tudo que acontece e quais são as nossas despesas. E por que eu decidi fazer isso, gente? Porque os filhos, eles precisam ter noção de consciência. Gasto. Exatamente. Então, mas eu quero muito. Nós não temos condições de adquirir hoje. O não significa que seja negativo. É para o crescimento também. É necessário. Muito necessário. Agora mesmo, antes de vir para cá, minha filha estava falando sobre a questão de uma viagem. Mãe, você acha que vai ficar muito apertado? Eu achei lindo, gente, porque eu não me recordo. Eu, com essa idade, tendo esses questionamentos. E olha que eu já trabalhava, olha que eu já pagava a conta, olha que eu já fazia uma infinidade de coisas, mas eu não tinha essa visão. É verdade. É bem isso mesmo. E também vejo essa consciência que eu consegui implantar também na minha filha. Ela o celular dela quebrou.
E aí eu falei pra ela assim, então... Ela falou, e agora, mãe? Não sei o quê. Eu falei assim, então, eu vou consertar. Só que é o seguinte, como é um celular que quebrou e uma coisa mais, você tem que me pagar de alguma forma. Ela regalou os olhos desse tamanho. Aí eu falei, sim, você tem que me pagar de alguma forma. Então eu já decidi que ela vai cuidar da minha rede social por um tempo, para que esse valor retorne, entendeu? Porque eu sei, crises acontecem, momentos difíceis acontecem. Então, por que eu tô fazendo isso? Eu poderia pagar para ela? Eu poderia pagar para ela. Mas não é sobre pagar. É sobre ela entender que às vezes vem um aperto, às vezes vem um sufoco, e você tem que ter uma criatividade, um jeito para você resolver aquilo, né? Então, falei para ela que ela vai cuidar das minhas redes sociais, e aí ela topou. Mas... E eu adorei essa ideia que você falou do grupo com as despesas da casa. Porque isso traz transparência, eles veem que a luz, a água aumenta ou diminui conforme eles vão deixando aceso o tempo do banheiro, né? Então, isso traz uma consciência. Tendo noção de valores. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, eu não vou abrir aqui pra mostrar. Não, vou ficar pedindo na hora do seu celular que meu acabou a bateria, tá? O interessante é o seguinte, lá eu coloco a descrição de todos os itens e coloco bolinha verde pro que foi pago, bolinha vermelha pro que precisa pagar. Uhum. Então, assim, ó, o dinheiro não deu. Vocês estão entendendo que não é assim que funciona? A gente precisa ter controle desde os detalhes, gente. Desde os detalhes. E aí eles começam a pedir assim, eu quero um vestido novo, eu quero um tênis novo, eu quero isso, eu quero aquilo. E começa, eu quero. E aí se fala, e eles não têm noção que você tá, por exemplo, com a conta de água atrasada. Né? E isso é muito real. E você trazer a prioridade. Então é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu compro o seu vestido novo ou eu pago a conta de água? O que você acha que é mais certo? De trazer essa devolutiva, né? Porque realmente eles precisam crescer e amadurecer. E essa geração, eu também tenho muito orgulho dos meus filhos. A Amanda evoluiu muito aí financeiramente depois que eu comecei a ter essa educação financeira, que é pegar planilha, entendeu? Então, primeiro eu estabeleci uma mesada, ou seja, uma fonte de renda para ela, que ela não precisa ficar me pedindo. Porque senão não tinha fim. Eu fui fazer uma análise. Tinha mês que eu mandava R$1.200 para ela, de tanto Pix de 10, Pix de 20, Pix de 30, Pix de 50. Quando somava no final do mês, R$1.200 para adolescente de 14 anos. Então eu tive essa consciência quando eu fiz essa análise do que eu estava gastando. E aí estabeleci um valor. Não, é o seguinte, você tem tanto por mês. E você vai administrar esse valor. Né? Então, trazer essa consciência conforme a idade deles é fundamental. Principalmente se você é empresário. Porque seu filho vai ver você fazendo venda e ele vai achar que você tem dinheiro todo dia, né? Seu filho vai ver você fechando um negócio, alguém te pagando. Eva, fica toda animada. A minha fica toda animada porque ela escuta o barulho da maquininha. Ela, já tem dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. E é o separar, né? Eles começarem a entender também como é importante a separação do dinheiro. Eu lembro que lá quando eu trabalhava com a venda direta, a gente fazia estilo semáforo, né? Vermelho, verde e amarelo. Então esse daqui eu não posso gastar, esse daqui é o que é para mim e esse daqui para reinvestir. Uhum. Então, na época, né, a gente usava dessa metodologia para ensinar e para aplicar no nosso negócio. E hoje a gente tem aplicativos gratuitos de administração da casa, então não é desculpa, é porque a gente não criou hábito, a gente não cria hábito, a gente não quer acrescentar isso na nossa agenda como uma atividade, mas é de extrema importância. A gente precisa sair da zona de conforto para a gente ter resultado. Continue fazendo as mesmas coisas que terá os mesmos resultados. Exatamente, aí não muda a vida e aí não adianta ficar chorando. Vamos fazer mais uma chamada reforçando aí as mulheres, então convida as mulheres para estar neste evento maravilhoso que está próximo, totalmente gratuito. A gente já está chegando no finalzinho do programa, passou tão rápido. Verdade. Convida aí a mulherada.
Gente, nós vamos ter então a primeira jornada do empreendedorismo feminino aqui em Maringá. Então façam as suas inscrições, o link aí, o QR Code está na tela. Dia 24 será o nosso presencial ali no restaurante do Parque do Japão, das 8 às 18, com muito conteúdo de crescimento. O que é importante frisar? É empreendedora, é mulher, está em transição de carreira, não sabe o que quer ou não está trabalhando, vá para o evento. Lá é o lugar onde você vai ter ideias, vai poder fazer muito networking. A expectativa são de 500 mulheres nesse evento, para que você possa trocar experiência e possa crescer com todas elas. Eu tenho uma frase que eu falo que é única e eu uso muito e que eu acho que assim é muito importante compartilhar com cada um de vocês. Nós somos anjos de uma asa só e só juntos podemos voar. Então aproveitem essa oportunidade porque é única e a Prefeitura de Maringá está realizando para todas nós mulheres. Uau! Eu vou com certeza e estarei lá e quero ver muitos de vocês, nossos ouvintes aqui pela rádio, né? A gente passa na 100,1. Um grande abraço aí para quem tá no carro nos ouvindo, para quem tá em casa nos ouvindo e também ao pessoal aqui da TV, né? Unicesumar. Um grande abraço aí pro Wilson Matos, né? Que criou tudo isso, nos abençoou, abriu esse espaço pra gente aqui. Amém. É uma TV escola, né? Então falar sobre educação, empreendedorismo é fundamental. E também um grande abraço aí pro Val, nosso diretor aí geral, né? Lembra do Val dos concursos de Miss? Uhul! Ele que coordena a gente aqui, ele que manda aqui, né? Um grande abraço aí pra ele. E muito obrigada pela tua presença. Eu agradeço. Passou tão rápido. Depois eu vou te levar lá no meu podcast, tá? Aí será uma honra. Depois eu vou te levar lá no meu podcast pra gente falar mais sobre empreendedorismo. E muito obrigada. Deixa um recadinho pra quem tá nos assistindo. E você vai voltar mais vezes, hein? Com certeza, amiga. Eu acho que assim, empreender de uma forma geral é crescimento. Eu acho que todo mundo precisa desse conhecimento. Então, busque informação. A gente tem muito conteúdo aqui, ó, Unicesumar, o Espaço do Empreendedor e muitos outros lugares com oportunidades para cada um de vocês, para a gente crescer. E aproveitem aí todas as oportunidades que estão surgindo. Fiquem antenados. Entrem lá no Instagram do Espaço Empreendedor.maringá e fiquem antenados com todo o conteúdo que a gente tem lá e todas as oportunidades. Não deixem passar, porque crescimento não tem preço, tá? A gente cresce para florescer. É isso mesmo. E o endereço do Espaço do Empreendedor, então, do empreendedorismo aqui em Maringá, para quem quiser tirar dúvida, e o horário de atendimento, qual que é? Na Rua Arthur Thomas, 792. Nós atendemos das 8 às 11h30, da 1 às 5h30. Então, esses são os horários de funcionamento. Eu sempre falo que no período da manhã, vai a partir das 8h30, porque aí todo mundo chega, tá organizando tudo, a gente começa os agendamentos aí a partir das 8h30. Porém, se você quiser resolver o seu problema, agende horário. Entra lá no Instagram, clica no link, agenda seu horário para que você chegue lá e tenha um tempo hábil de tirar todas as suas dúvidas e resolver o que você precisar. Que documentos normalmente aí o MEI tem que levar para poder ser atendido lá? Sempre um documento com foto. E se você for fazer algo referente ao MEI, um comprovante de residência, tá? No seu nome. Um comprovante de residência no seu nome e sempre o documento com foto. Olha, importantíssimo. Eu vou agendar meu horário lá, hein? Que eu quero conhecer esse espaço, fazer a cobertura do evento. E, gente, chegamos ao final do nosso programa. Hoje foi um programa especial, um programa diferenciado, em que realmente eu honro muito a vida dessa mulher, porque no momento de muita dificuldade minha, divórcio, né, gente? Complicado. Ela pegou na minha mão, sentou lá na minha casa, do lado, na minha mesa, e falou assim: você pode ser uma vendedora fantástica. E ela foi me ensinar sobre beleza, sobre autocuidado. Ela foi me ensinar sobre o quanto eu poderia me cuidar e ajudar, ensinar outras mulheres a se cuidarem também. Então, acho que começou ali, né? Começou ali hoje a trajetória, né? Eu larguei a medicina veterinária e virei mentora.
apresentadora. E a gente chegou ao final desse programa. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Quer dizer, sábado e domingo também tem programa, hein? Tchau! Tchau, tchau! Aê.